Queridos, vamos passar ao ministério da palavra. Abra, por favor, sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo número 3. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a doutrina do Espírito Santo. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante. A gente já fez tantas séries sobre o Espírito Santo aqui, hein, Adriano? A gente já fez sobre o falar em línguas, a linguagem, falamos sobre os dons, falamos sobre o fluir no Espírito, falamos sobre como o Espírito Santo influencia, como ser guiado pelo Espírito Santo. A verdade é que é muito conteúdo para a gente esgotar numa série. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a personalidade do Espírito Santo como Deus. E essa é uma doutrina que a gente deve conhecer. E já eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Por favor, João capítulo 3. Na epígrafe da minha Bíblia tem: Nicodemos visita Jesus. Eu cheguei aqui no culto e falei: Netinha, até 10 horas hoje, os irmãos estão com saudade. Ela falou: misericórdia. Glória a Deus. Eu botei um alarme aqui, gente, eu não vou passar de 9 hoje. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com eles. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo já velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Agora vá lá para João 14. Você vai adiantar somente alguns capítulos. Você vai lá para o Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso de número 15. João 14, 15. Diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que Ele esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou com meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Queria que você fosse agora lá para o verso 25 do mesmo capítulo. Pula agora para o verso 25. Diz assim: tenho dito isso enquanto eu ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus eu oro, eu te agradeço. Peço, meu Pai, que teu Espírito Santo, que está prometido aqui nessa palavra, fale ao nosso coração essa noite.
Que seja, Senhor Jesus, muito mais do que doutrina, muito mais do que ensino. Nós pedimos, meu Deus, que o Senhor nos ensine, nos molde, mas também nos avive. Que essa palavra, meu Deus, sirva de luz para a nossa vida. Te conhecer, Senhor, é o nosso propósito. Conhecer o Teu Espírito é a nossa missão. Então pedimos, Senhor Jesus, fala conosco. Somente pelo Teu Espírito Santo é que a nossa mente vai se abrir e a gente vai poder compreender tudo aquilo que o Senhor quer conversar com a gente aqui essa noite. Em nome de Jesus, a igreja diz. Queridos, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a doutrina do Espírito Santo. Por que é tão importante a gente conhecer essa doutrina? Por que é tão importante a gente estudar sobre o Espírito Santo? Existe uma brecha muito grande no nosso conhecimento bíblico quando fala-se sobre o Espírito Santo. A maioria de nós, se você enquadra um crente numa esquina e pergunta quem é o Espírito Santo, ele vai bambear um pouquinho para poder falar. E sendo que a gente deveria ter a resposta na ponta da língua. Porque quando a gente fala sobre Deus, a gente diz, quem é Deus Pai? Você fala, Jeová, é o grande eu sou. Esse é Deus Pai, aquele que apareceu a Moisés, aquele que manifestou na sarça, esse é Jeová. Quem é Jesus? Jesus é o meu Salvador, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que quando alguém pergunta quem é o Espírito Santo, muitas vezes a gente fica, é um vento, é um fogo, é o óleo, é a água. E na realidade não é. Esses são símbolos do Espírito Santo, se der tempo a gente vai falar sobre eles. Mas o Espírito Santo, ele é tão Deus quanto Deus Pai Jeová, quanto Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade. O Espírito é a terceira pessoa. Tem um livro, deixa até a recomendação, esse não está disponível na loja, que chama-se O Deus Esquecido, do Francis Chan. O Espírito Santo é importante, a gente usou essa analogia quando a gente foi falar de dons do Espírito Santo. Pensa o seguinte, quando a gente foi construir o call center, a gente precisou de alguns profissionais que trabalhavam em áreas diferentes. Primeiro a gente precisou de alguém para fazer o projeto. Quando a gente foi reformar essa igreja, que antes era uma cervejaria, aos antes, que conheciam antes o prédio, aqui funcionava a cervejaria Cabocla. Você passava aqui em frente, aqui era um prédio industrial dessa fabricação de cerveja. A gente contratou uma arquiteta. A arquiteta veio, mediu, tirou, olhou tudo e fez um projeto. Só que ela não executou esse projeto. Ela passou o projeto para a gente chamou um mestre de obras. Esse mestre de obras veio, reformou toda a igreja para que a gente tivesse aqui. Só que depois de construído, ainda teve que dar manutenção. Então a gente contratou pessoas, tem pessoas voluntárias para dar manutenção no templo. Seja uma mão de tinta, a gente está pintando o teto, está ficando todo bonitinho de novo. O irmão Aristides está pintando os portões, deixando tudo limpo para receber as pessoas. Então a gente tem um projeto, a gente tem quem executa o projeto e a gente tem quem faz o projeto funcionar depois de pronto. Vocês entenderam essas três etapas? Aquele que projetou, aquele que fez e aquele que faz com que tudo continue funcionando. Aquele que dá manutenção à obra, aquele que faz dar sentido. Então vamos lá, explica, pastor Gabriel. Deus Pai, Ele foi o projetista de todo o universo e toda a criação. Ele criou todo o desenho do universo. E aí Ele passou o desenho perfeito do universo. Dá só uma olhada de canto de olho assim e fala, você foi desenhado por Deus Pai. Se o irmão der um glória a Deus, ele está com defeito de fabricação. Ele fez todo o desenho e passou para o Filho. O Filho, Jesus, Ele fez todas as coisas. A Bíblia diz em João capítulo 1 que o Verbo, tudo se foi feito por meio dele. E sem Ele, nada do que foi feito teria se feito. Ou seja, nada se fez. Tudo depende de Jesus. Jesus, Ele foi o Verbo de Deus, que deu ação, que fez a criação. Ele foi aquele que botou o projeto para acontecer. Só que depois da obra de Cristo, tanto a obra redentora na cruz do Calvário, como também toda a missão da criação, o Espírito veio para fazer com que aquela obra fizesse sentido, funcionasse. A gente já explicou isso antes. O Espírito Santo está com a gente em todas as etapas do processo de salvação. Em todas. Desde o momento em que Ele nos atrai para Deus.
Você só está aqui hoje porque o Espírito Santo lhe convenceu a vir para a igreja. Nenhum de nós, por nós mesmos, teríamos instinto de buscar a Deus. O ser humano carnal, ele não tem instinto de buscar a Deus. A natureza pecaminosa nos atrai para o pecado, nunca para Deus. Nunca, nunca. Você nunca vai ver sua carne dizendo: que vontade de ir para o culto de doutrina. Nunca. Você nunca vai ver a sua carne dizendo: que vontade de ler a Bíblia, que vontade de orar. Hoje eu amanheci com vontade de cantar louvores. Coloca aí Alice Maciel aí para nós cantar. Você nunca vai ver, nunca. A Bíblia diz que a inclinação, está lá em Romanos, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Ou seja, desde o momento em que alguém se dispôs, se lembrou de que existe um Criador, é o Espírito Santo que está falando ao coração da pessoa. É por isso que nós que pregamos dependemos tanto do Espírito Santo. Irmão Michael, nós dependemos 100% do Espírito Santo. A Bíblia diz, nesse mesmo texto de João que a gente leu, que ele testifica do pecado, da justiça e do juízo. Testifica é o que? Da testemunho interior. Quem aqui já errou, já pecou e depois ficou com peso na consciência? Levanta assim a mão. Ainda bem que tem esse peso na consciência. Esse peso na consciência é o Espírito falando: você está errado. Está errado. Não está certo não. Mas Senhor, foi culpa dele. Você está errado. Mas Senhor, foi ele que começou. Aí ele fala: mas quem está errado é você. Senhor, mas foi ela, Senhor. Vai brigar com ela. Aí o Espírito Santo: não, quem está errado é você. Esse peso, ou seja, esse testemunho interior, quem dá é o Espírito Santo. Foi o testemunho interior que fez com que Davi se arrependesse do seu pecado. Foi a falta desse testemunho interior que fez com que Saul não se arrependesse do dele. E aí detalhe, só um parênteses, tem diferença entre se entristecer e se arrepender. Saul ficou constrangido pelo pecado dele, mas não se arrependeu. Porque só quem produz em nós arrependimento é o Espírito Santo. Saul, ele ficou com vergonha. Ele ficou com vergonha da nudez dele quando Samuel veio e descobriu que ele tinha oferecido o sacrifício e poupado Agag, que era rei que Deus tinha mandado matar. Saul pegou o ouro e poupou a família real. Mas o Espírito Santo não convenceu Saul. Por quê? Porque já tinha vazado, já tinha ido embora. Então, só para a gente ir para o próximo ponto, dê graças a Deus ainda quando existe uma voz no seu coração que diz que você está errado. É sinal que o Espírito Santo vive dentro de você. Quando o crente começa a pecar, começa a ver o que é errado, começa a viver na prática do pecado, começa a mentir, enganar, pecados sexuais, ver coisas erradas nas suas redes sociais e não tem nenhum peso, é sinal que o Espírito Santo já saiu faz tempo. Geralmente ele não dá sobreaviso não, ele diz: ei, estou saindo, ele só sai. E quando é que eu sei que ele ainda está? Quando eu me inclino para Deus, quando eu sinto vontade de buscar a Deus, quando eu sinto um vazio no meu coração, que você sabe que só pode ser preenchido pela voz do Senhor. Uma pessoa que está dentro de um quarto dela com um vazio enorme no coração, ela pensa que a vida dela se acabou, mas não. Ali é o Espírito Santo dizendo: há um vazio. E Deus nunca aponta um vazio se Ele não for capaz de preencher. Deus nunca aponta uma fome se Ele não for capaz de saciar. Deus nunca aponta uma sede se Ele não for capaz de prover água para saciar a sede. Deus é assim. Ele nunca vai dizer que você está morrendo de fome se Ele não tiver cheio de pão aqui. Quando Jesus Cristo estava e disse: a multidão está com fome, deem de comer. Os discípulos: não tem nada. Ele falou: não, mas estão com fome. Quando a pastora Ângela falou: vocês estão com fome? Estão com fome da palavra de Deus? Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida, para encher seu coração. Vamos lá. Então a gente muitas vezes tem uma compreensão errada sobre quem é o Espírito Santo, mas Ele está conosco no momento em que a gente pensa em Jesus, no momento em que a gente confessa Jesus, e depois Ele está com a gente também. Processos para a gente compreender. Ele me atrai para Deus, que nem eu digo: Adriano, vem cá, Adriano. Adriano faz: Adriano, vá fazer academia para você viver mais, Adriano. Aí o Espírito Santo fica atraindo: não, vou falar mais não, senão ele deixou de mão aqui no teclado. Misericórdia, irmão.
Estou brincando. O Espírito Santo fica chamando. Aí você vem. Quando você vem, Ele também lhe convence que você está errado. É a hora que a mensagem entra no seu coração e você diz: eu quero Jesus como meu Salvador e Senhor da vida. Depois disso, o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de você. A partir do momento que você se rende a Jesus, me rendi, aceitei Jesus como o Senhor da minha vida, o Espírito Santo, Ele faz morada no seu coração. Ele não aluga, Ele não pernoita, Ele não faz de pousada, Ele faz morada no seu coração. Paulo, quando escreve sobre isso, está em 1 Coríntios 3,16, ele diz: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí ele fala no verso 17, e que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então eu aceito Jesus, o Espírito Santo vem, faz morada. A partir desse ponto, estou com Ele no meu coração, aí começa o Evangelho a fazer sentido. Quando foi no alto de Páscoa desse ano, teve um rapaz que ele estava na minha lista. Foi o último da minha lista que aceitou Jesus. Eu passei uns 3 meses orando por ele. Ou acaba difícil de aceitar Jesus. Complicado, Isla sabe do que eu estou falando. Hoje ele é crente, glória a Deus. Mas 3 meses orando por ele, e ele começou a ficar perturbado. Ele ficava perturbado, ficava angustiado. Eu via ele todo dia, porque ele treina na mesma academia que eu. E eu vi ele todo dia ele agoniado, angustiado, acabulado. Aí ele começou a dizer: como é que eu sei que Deus está querendo que eu faça alguma coisa? Ele perguntava para mim: eu sinto que Deus está querendo que eu faça alguma coisa, mas eu não sei o que é, Gabriel. Na época ele não me chamava de pastor. Eu sinto que Deus quer que eu faça alguma coisa, mas eu não sei o que é. Eu falei: homem, se entregue para Jesus. Ele: não, homem, você está querendo é mais um crente na sua igreja. Eu falava: não, mas você pode se aceitar Jesus e ir para qualquer lugar, não precisa ir para a minha igreja não. E ele dizia: não, você quer dízimo, eu sei, pastor. Aí começava a brincar comigo e ir embora. Mas toda vida que eu falava para ele, eu dizia: a partir do momento que você abrir a porta do seu coração, tudo vai começar a fazer sentido. E aí eu orando por ele em línguas. A gente treinava junto e ele não sabia. Eu treinava aqui, ele ficava na minha frente, e ele olhando para ele orava em línguas, não orava em línguas. Ele mal sabia, o Espírito Santo estava perseguindo ele. Um dia ele chegou muito atribulado para conversar comigo e disse: e aí? Eu falei: meu irmão, Jesus está perseguindo a sua vida. Ele arregalou assim os olhos. Eu falei pior, eu falei: Jesus vai acabar com você, irmão. Ele arregalou assim os olhos para mim e foi embora com medo. Passou-se o alto de Páscoa, a gente estava lá treinando. Quando terminou o treino, ele olhou assim para mim, eu ainda tinha que continuar, ele ia embora. Ele entrou dentro do carro, abriu a porta, saiu e voltou para dentro da academia. Ele já ia embora para a casa dele. Ele voltou para dentro da academia e disse para mim: eu posso aceitar Jesus aqui como Salvador da minha vida? Aí eu falei: pode, agora. Chamei logo umas 10 testemunhas da academia, dei logo um grito: ó, está aceitando Jesus. É para ele não ficar intimidado. E logo uma vergonha a ele. A gente orou por ele e tal. E esses dias ele conversando comigo, ele falou: meu irmão, eu estou descobrindo um relacionamento com Jesus que eu nunca achei que eu ia ter na minha vida. Porque a partir do momento que você abre o seu coração para ele entrar, tudo faz sentido. Tem coisa que você não entendia antes de ser crente, mas entende hoje. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Quando você não era crente, você dizia: como é que esse povo passa esse tempo todo na igreja? Não era? O que esse povo está perdendo aí? É muita falta do que fazer. Você ficava encabulada com os crentes, ficava dizendo: meu Deus do céu, isso é tudo um bando de sem futuro. Eu dando dinheiro a pastor. Eu sei que você pensava assim. Eu também era, eu era radical. Eu era do sindicato dos contra-evangélicos. Minha avó era presidenta desse sindicato. Minha avó tinha tanto ódio de crente que uma vez os crentes converteram um mudo lá perto lá de casa. Minha avó disse: esses crentes não perdoam nem os mudos. É boca quente, rapaz. Quando eu cheguei em casa, eu falei: vovó, aceitei Jesus. Ela disse: não acredito não, meu neto. Eu falei: foi, vovó. Mas tudo passa a fazer sentido, porque o Espírito Santo começa a trabalhar em nós esse testemunho interior. E é por isso, por essa razão, que a gente deve conhecê-lo. Porque tudo que nós aprendemos de Deus, nós aprendemos por meio do Espírito.
Tudo que você aprende de Deus, você só pode aprender por meio do Espírito. A Bíblia diz que Deus é Espírito. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Ainda bem que todo mundo sabe. E importa que aqueles que o adorem em e em verdade, em espírito e em verdade. Paulo, quando ele escreve a carta dele aos Coríntios, ele fala: ao homem natural não é lícito, ou seja, não é permitido. Meu irmão, você vai se cansar. Olha para cá. Você vai se cansar. Você vai pegar um incrédulo, vai pegar um ímpio e vai tentar fazer ele entender o plano de Deus para a vida dele. Você acha que ele vai entender? Ai não. Você vai quebrar a cabeça e vai dizer: meu Deus do céu, como é que o caba desse é ignorante desse jeito? Apanha e não se renda a Jesus. Quem conhece uma pessoa assim? Dá um sinal com a mão. Se você não conhece uma pessoa assim, tá ligado, né? Pastor, não conheço ninguém assim. Às vezes é tu, pode ser você. Então a gente precisa conhecer o Espírito Santo, porque é Ele que nos ajuda a conhecer Deus. Então vamos lá. Existe uma má interpretação que atribui o Espírito Santo a símbolos. Todas as pessoas da Trindade têm símbolos. Um símbolo de Deus, pastor Gabriel, Deus Pai, a sarça ardente. A sarça ardente é um símbolo de Deus Pai. Um símbolo de Jesus, o Cordeiro. O símbolo de Jesus, a cruz. São símbolos que remetem à figura de Cristo. Mas eu pergunto para vocês: a cruz é Jesus? A cruz é Jesus? Mas é símbolo. Ela comunica Jesus. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para a coroa de espinhos, quando olhamos para um cordeiro, são todos símbolos que comunicam Jesus. A gente chama isso de tipologia bíblica, que são símbolos que comunicam o Senhor. Por exemplo, tipologia de Jesus, a arca. Tem gente que considera a arca como uma tipologia de Jesus. Aí quando a gente fala do Espírito Santo, existem seus símbolos: a água, o azeite, o óleo, o fogo, o vento, o selo. São todos símbolos, talvez a gente fale sobre eles hoje. Mas o que a gente precisa entender é que é muito além dos símbolos. Conhecer só pelos símbolos é como dizer: não, Jesus é a cruz. Quando eu olho para a cruz é Jesus. Então tem uma doutrina por detrás dos símbolos. Quero falar para vocês sobre 3 atributos que qualificam o Espírito Santo como Deus. Aos que gostam de anotar, 3 atributos. O primeiro deles é a razão. Existem 3 atributos que comunicam a personalidade do Espírito Santo: razão, emoção e volição. Volição você pode colocar, se achar difícil escrever, você pode colocar vontade. Razão, emoção e vontade. O Espírito tem razão, tem um pensamento, tem uma psique, ele tem emoções. E ele também tem desejo, qualificações de uma pessoa. Vamos lá, vamos para a Bíblia, que vai ficar melhor da gente entender. Abra sua Bíblia, por favor. Em Romanos, capítulo número 8, a gente vai falar sobre as evidências da personalidade do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso de número 27. Vamos ler a partir do 26, Romanos 8, 26. A minha versão aqui é a Nova Almeida atualizada, e diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, a razão do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo tem um pensamento, o Espírito Santo tem uma mente, o Espírito Santo tem a razão. Isso são atributos de pessoas, são atributos que nós como pessoas temos. Razão é o pensamento.
é um raciocínio crítico, é um pensamento formado. Quando a gente fala sobre emoção, aí você vai lá agora, avança um pouquinho para Romanos 15, na mesma carta. Romanos capítulo 15. Verso de número 30. Você abre Romanos 15, 30 e já deixa marcado Efésios 4. Romanos 15, 30 diz assim: irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. O amor no Espírito. O amor do Espírito. Paulo estava falando, dizendo que o amor do Espírito é o que nos move. O amor do Espírito. Quando a gente vai ver isso também, quando a gente for falar sobre frutos do Espírito Santo. O amor do Espírito, ou seja, a gente viu que ele tem razão, tem um pensamento, tem uma psique, também tem emoções. Abra aí Efésios 4. Corre aí rapidinho. Efésios capítulo 4. Verso de número 30. Efésios 4 e 30. Diz assim: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. A gente pode falar aqui dessas emoções do Espírito Santo. Nós podemos trazer alegria ao Espírito e também podemos entristecê-lo. De que maneira eu posso entristecer o Espírito? Ele fala no seguinte, no verso 31 de Efésios 4, ele diz: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Essas coisas Paulo estava dando uma simplificada naquilo que entristece o Espírito. O Espírito pode ser tanto entristecido como ele pode ser resistido. No discurso de Atos, Estevão disse: insensatos homens, até quando vocês vão resistir ao Espírito de Deus? Estava pregando há uns, não sei quanto tempo faz não. Foi acho que naquela primeira vez que a gente falou da série de jejum. Acho que foi ano passado, não foi? Ano passado, retrasado. Primeira vez que a gente falou sobre jejum aqui. E eu falando que o jejum muda essa nossa personalidade, esse nosso... Quem aqui fica com raiva fácil? Dá só um sinal com a mão, a galera irada. É nós. Fica com raiva fácil. Pessoa de personalidade forte. Aquela pessoa que o parvio já é aqui já, né? Nem aqui na garganta, já é aqui em cima. Você acendeu, pum. E eu estava pregando sobre isso, dizendo que como jejuar muda a gente, porque a gente fica sensível ao Espírito Santo. Aí teve uma irmã que meteu essa para mim. Eu terminei de pregar aqui numa quinta-feira, desci do púlpito, lá daquele portãozinho, a irmã falou: pastor, só tem uma coisa para lhe dizer. Falei: o que, irmã? Ela falou: pastor, eu gostei muito da palavra, mas se Deus não me mudou até hoje, é porque Ele quer eu assim. Aí eu olhei para ela, olhei assim, falei: como é, irmã? Esse meu jeitinho, pastor. O jeitinho da irmã. É aquela irmã que eu não sei o que, esbaforida que só ela. Ela meteu essa, falou: se Deus não me mudou, é porque Ele quer eu assim. Deus precisa de eu desse jeito. Eu falei: irmã, não é que Deus não queira lhe mudar, não, é porque você não deixa. Ela olhou assim para mim, arregalou os olhos, aí saiu. Tá na igreja até hoje. Mudou? Não, tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito. Mudou nada. Porque a gente pode resistir. A gente pode impedir que Ele faça a obra na gente. Tem muita coisa na nossa vida que Deus já queria ter nos moldado, já queria ter nos lapidado, mas a gente está aqui amarrado e dizendo: não vou, Jesus. Mas Jesus está aqui do outro lado, o Espírito Santo de Deus dizendo: solta, meu filho, vai. Se você soltar essas cargas, tu vai correr mais rápido. Mas Deus, eu demorei tanto para juntar essa amargura toda na minha vida. Eu demorei tanto para ficar tão amargurada desse jeito. Você quer que eu simplesmente abandone?
Igual os irmãos que falam mais ou menos assim. Chega para Adriano, bora emagrecer. E fala, pastor, eu gastei tanto dinheiro para ficar assim. Você quer que eu simplesmente jogue fora esse investimento todo? É o irmão que diz, pastor, demorei tantos anos para ficar com ódio daquela pessoa. O senhor quer que eu simplesmente abandone de qualquer jeito? Que eu simplesmente perdoe? É o Espírito que está nos incomodando a sair disso, a abandonar isso, a largar a ira, a largar a amargura. Preste atenção. Não é tema, hoje não é o dia de falar de pessoas amarguradas, mas creio que o Espírito Santo está querendo falar com alguém aqui. A Bíblia diz, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no texto que a gente leu, de Efésios, no qual vocês foram selados, que não haja no meio de vocês, verso 31, qualquer amargura. Você acha que é coincidência que a primeira coisa que Paulo cita que entristece o Espírito Santo é a amargura? Bota aqui no telão, por favor, Arthurzinho. Efésios 4:30. Coloca agora, pode colocar. Vai lá. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Passa por 31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura. Tinha tanta coisa que Paulo poderia colocar aqui, que entristece o Espírito Santo, e ele coloca depois. Que não haja qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Mas a primeira coisa que Paulo falou foi amargura. Existem alguns pecados que Deus não perdoa. Isso é tema para outro culto de ensino. Mas um deles é a falta de perdão. Você sabia que não perdoar não tem perdão? Dá uma cutucada no irmão que está do seu lado e fala, tá vendo? Não, olha para ele e fala, tá vendo? Fala para ele, me perdoe. Mas vamos continuar. Ele tem razão, ele tem emoção, ele tem desejo, ele tem vontade. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios está logo depois de Romanos. Glória a Jesus. Tem alguém aqui feliz com Jesus? Dá um glória a Deus aí. Primeiros Coríntios 12:11 diz assim: mas um só e mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-os a cada um individualmente, conforme Ele quer. O Espírito tem um desejo especial para cada um de nós que está aqui. O que eu acho, talvez, dos pontos que eu tenha para falar, talvez esse daqui seja o que o meu coração mais se alegra, porque o desejo do Espírito Santo, ele é específico, patenteado e exclusivo só para a sua vida. Eu estava falando, não sei se foi hoje, se foi ontem no Bom Dia Jesus, lá na Rádio Pão da Vida. E eu estava falando, dizendo o seguinte, eu falei, irmão, o jeito que o Espírito Santo quer usar você, só dá certo com você. Se ele for me usar, tem que ser de um jeito diferente. Entendeu? O jeito, a forma, a maneira, a intensidade que o Espírito Santo quer usar você, só dá certo se for com você. Porque se for comigo, é uma forma, uma intensidade, um jeito completamente diferente. Porque o Espírito, ele tem uma aplicação patenteada, um desejo exclusivo para cada um de nós. Pastor Gabriel, por que eu deveria me alegrar com isso? É porque o Espírito tem um plano e um jeito perfeito que só dá para você, meu irmão. Dá para você. Você pode ir numa fábrica e você vai ser contratado para amarrar tijolos. Qualquer pessoa pode ir lá e começar a amarrar tijolos no seu canto. Você vai para um lugar e você é contratado para embalar pizza. Você vai para uma pizzaria e sua única função é embalar e colocar a etiqueta em cima do endereço. Sua única função é essa. Você vai receber as pizzas do pizzaiolo, coloca dentro da caixa, bota o endereço e bota para o motoboy. Qualquer pessoa pode fazer isso. Você vai para um lugar e sua obrigação como um guariteiro, você abre e fecha um portão, dependendo de quem vai entrar. Quando a gente olha para as coisas dessa terra,
Quando a gente olha para as ocupações e obras dessa terra, qualquer um pode fazer no nosso lugar. Qualquer um. Qualquer um pode dirigir um carro. Qualquer um pode abrir um portão. Tantos médicos existem, todos podem operar. Se você for procurar aqui médico de joelho, o Max vai ter uma lista. Olha, tem esse é mais caro, esse é mais barato, esse aqui opera 1 hora, esse aqui é 1h30, esse daqui só opera final de semana. Ele vai passar a lista para você. Mas quando a gente fala do desejo do Espírito Santo, aí não. Aí ele tem o seu nome, aí ele tem o seu endereço, aí ele tem a sua identidade, aí é exclusivo para a sua vida, para a minha vida, o jeito que ele nos usa. O conselho que eu dou para os jovens que estão aqui, e para aqueles que almejam pregar, que desejam pregar, e sabe qual foi o meu maior erro como pregador? Tive um grande erro, que eu demorei muito tempo para me livrar desse erro. Qual foi, pastor Gabriel? Querer pregar igual a outra pessoa. Querer ser outra pessoa pregando. Acho que foi o meu maior erro. Eu tinha um personagem. Isso eu não criei vontade própria. Eu não criei esse personagem por vontade própria, não. Foi inconsciente. Eu estava aqui conversando com os irmãos, rindo, achando graça, me divertindo. Aí subia no púlpito: amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tem algum crente cheio do poder de Deus aqui? Abra a poderosa palavra de Deus no livro sagrado do Apocalipse. Eita glória. Teve um presbítero, sabe? Botaram até um reverbo ali, ó. Eis que o teu nome está escrito no livro da vida. Sabe quando é que eu fui me tocar que não era eu? Quando um presbítero daqui da igreja falou: pastor, na época eu nem lembro se eu era pastor ou se não era, ele falou: Gabriel, um presbítero daqui da igreja, chegou para mim e falou: Gabriel, eu estou aqui conversando com você, mas quando você sobe no púlpito parece que você se transforma. Ele falou me elogiando, dizendo que eu estava muito usado, se transformava em poder. Só que aquilo ali eu falei: arriégua, mano. Quer dizer que lá em cima eu sou um, aí embaixo eu sou outro? Tem alguma coisa errada. Você sabe quando foi que Deus começou a me usar de verdade? Quando eu deixei Ele usar Gabriel. Gabriel. Eu não precisei mudar minha voz, não precisei mudar meu jeito, não precisei mudar a forma. Eu só precisei deixar o Espírito me usar da forma que Ele havia planejado para mim. O maior erro da gente é se comparar. Você pode se inspirar. Inspiração. Eu tenho muitas inspirações que me engajam a fazer mais, a pregar mais, talvez com mais conhecimento, com mais autoridade, com mais unção. Homens e mulheres de Deus que me inspiram. Quando eu vejo o pastor Chico Chagas contando os testemunhos dele, me inspira a pegar a minha vida e transformar em testemunho. Quando eu vejo a missionária Aparecida Borges pregando, me inspira. Quando eu vejo tantos homens e mulheres de Deus, mas eu não posso me comparar. Inspiração é quando você pega um exemplo e aquilo lhe edifica. Comparação é quando você pega um exemplo e aquilo lhe diminui. Quem está entendendo diz amém. O erro da gente é que a gente diz, às vezes eu falo ali por menino, eles estão ali brincando comigo, rindo, achando graça. Sobe aqui para dar uma saudação: igreja, a paz do Senhor Jesus. Não seja você. Segura na mão da pessoa que está do seu lado e fala: Deus quer usar você. Não, segura na mão dessa pessoa, ela não creu não, fala: Deus quer usar você. O Espírito de Deus quer usar você do jeito que você é, com a sua voz. Irmão, pensa, meu irmão. Muitas vezes a gente ainda não foi usado porque a gente está querendo ser usado de uma forma que não é a nossa forma. Precisa não, meu irmão. Do jeitinho que você é, falando do jeito que você fala, com o sotaque que você tem, Deus usa até gago, meu irmão. Do jeito que você é. Na igreja do pastor Florencio, não teve aqui ainda, mas na igreja do pastor Florencio eu tinha um fonho que expulsava demônio como nunca vi na minha vida, irmão. Só em nome de Jesus. Pau!
Pau, caí. Eu falei, eita meu Deus. Meu irmão, tinha um fonho que expulsava demônio como poucos na igreja, viu? Ai, em nome de Jesus. Era caco de espírito. Tudo que era lá. Ai, Jesus. Eu quero falar para vocês isso. O Espírito Santo, ele tem uma razão, ele tem emoção. A razão que eu falo, ele tem um pensamento, ele tem ideias, ele tem emoção, ele se alegra, ele se entristece. Quando o Espírito foi falar sobre Jesus, o Pai foi falar sobre Jesus, ele diz: esse é meu filho amado, em quem muito me agrado, que muito me dá prazer. Então nós podemos assumir uma resolução de vida hoje. Eu estou caminhando para o encerramento, vamos ficar de pé para pensar que está terminando. Eu prometi a Netinha que antes de 9 horas iria encerrar. O pastor que veio na outra quinta-feira encerrou antes de 9, acabou comigo. O Espírito Santo, ele tem uma emoção, ele tem um desejo a nosso respeito, ele tem um pensamento sobre nós. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo qual é a nossa postura daqui para frente. A gente vai viver uma vida que agrada ao Espírito, ou a gente vai viver uma vida que desagrada ao Espírito? Pastor Gabriel, como que eu agrado o Espírito? Como? Quem aqui é casado? Levanta a mão, os casais. Deus abençoe a vida de vocês. Como que você agrada a sua esposa? Como que você agrada seu marido, dona menina? Como é que você agrada ele? Ah, pastor, dá um cheiro aqui no cangote dele, ele acha bom, pastor. Aí o marido, como é que agrada? É só dizer que depois do culto ela não vai fazer janta. Aí, ó, falei? É tiro e queda, irmão. Amor, levar um espetinho ali para nós, amor. Nós vamos no espetinho. Isla já abriu um sorriso ali. Um espetinho depois do culto. Basicamente, agradar não é difícil. Você sabe o que é que mais agrada a alguém? Presença. É ou não é? De que adianta você encher alguém de presentes e você não está presente? Então o que é que vai agradar o Espírito Santo de Deus, pastor Gabriel? Esteja presente na presença do Espírito. Faça presente na presença do Espírito. Se faça presente na presença do Rei. Você vai daqui para frente, talvez seja, pastor, e o tempo? A qualquer hora, em qualquer lugar. Você vai se surpreender como o Espírito está com você todos os dias, todas as horas, em todo momento. Você vai estar dirigindo o seu carro e você vai fazer um teste. Qual o teste, pastor Gabriel? Faça exatamente do jeito que eu estou dirigindo. Não precisa ser hoje, porque senão você vai dizer, não, porque o pastor Gabriel fez uma lavagem cerebral na minha cabeça. Qualquer dia que você quiser, eu lhe recomendo fazer uma coisa. Coloque um louvor no seu carro, um louvor que você gosta, e você vai falar somente a seguinte frase: Espírito Santo de Deus, fala comigo agora. Não precisa fazer mais nada, meu irmão. Vai ver que uma presença sobrenatural vai invadir aquele lugar. Eu acho que as coisas... meu irmão, não sei nem dizer para vocês quantas vezes eu tive um sobrenatural com Deus dentro do meu carro. Geralmente acontece quando eu estou sozinho, que eu não tenho vergonha de orar em línguas. Às vezes eu olho para a Isla e digo, será que ela ainda é batista, Jesus? Não é mais não. Mas geralmente quando eu estou sozinho, eu boto aquele louvor, eu digo, Espírito Santo, eu quero orar agora. Aí eu não oro mais em português não, aí eu já mudo o dialeto já. Aí meu irmão, você vai ver que uma presença... Meu irmão, você tem que entender que o mais interessado em lhe fazer ser cheio do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo. Às vezes você diz, pastor, o que é que eu faço para ser cheio? Como é que eu faço para ser cheio de Deus? É só deixar ser cheio, meu irmão. Lá no céu não tem torneira não. Lá no céu não tem um conta-gota, não tem um registro da carne não.
Esse daqui não pagou a conta de oração hoje, fecha aí. Esse daqui não pagou a conta do culto de doutrina não, fecha aí a torneira, fecha aí. Veio hoje, abra um quarto aí. Ele não faz isso. A Bíblia diz em Mateus capítulo 28, verso número 20: eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, para todos sempre. Jesus Cristo falou: eu estou com vocês. Nós não vemos Jesus verbo encarnado, mas nós estamos com Jesus pela presença do Espírito Santo dele na nossa vida. Então eu quero lhe fazer uma proposta. Peça ao Espírito Santo para falar com você, para sondar seu coração. Talvez dentro da sua casa, na sua cozinha, no seu quarto, na pia de louça. Você pode transformar qualquer lugar da sua vida em um lugar sobrenatural. Aqui acolá a Isla me pega. A gente foi um dia desse, a gente estava na academia hoje. Eu baixo a cabeça aqui, eu fico escutando louvor o tempo todo. Tem hora que eu baixo a cabeça aqui, meu irmão, eu começo a orar, me dá uma vontade de chorar tão grande. Eu falo: Jesus, não faça eu passar uma vergonha aqui na Smart Fit não, meu Deus. Porque a qualquer hora, em qualquer lugar. É só basta a gente estar sensível. A partir do momento que a gente começar a agradar o Espírito, vai ser fácil viver de acordo com a vontade dele. O problema é porque a gente quer viver a vontade sem agradá-lo. A partir do momento que você agradar o Espírito, aí você vai começar a ver ele colocando. Se eu vou começar a guiar ele agora, aí você vai ver o Senhor lhe mimando. Que ele tem isso, ele gosta de mimar os filhos dele. Ele gosta de mimar os filhos dele. A gente não merece não, mas que lá o pai gosta de mimar a gente. Vamos orar.